Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, sejamos todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho sequenciado, né? E eu ia dizer no lar, porque aqui estamos, mas na verdade é um estudo que fazemos capítulo a capítulo. E desta feita estamos estudando o capítulo 23, denominado Estranha Moral, e estamos avaliando os itens de 9 a 18, num título que se diz: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Permitam que eu os situe em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Em Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53, está posto: Vim para lançar fogo à terra. E o que é que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Porque de hoje em diante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. E o pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. No item 11, Kardec começa perguntando: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, logo ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, tenha dito essas palavras? Nós veremos que sim, desta feita são palavras de Jesus. Nós veremos que ele, na percepção que tinha e continua tendo, de nos apontar as nossas ilusões, os nossos pontos de cegueira, em que nós nos atrelamos a vaidades, a velhos preconceitos, não fomos capazes de enxergar que a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus, são realmente as coisas ou os fatos que nos levarão até o Pai Criador, a esta vida imortal de felicidade que buscamos. Então, quando Cristo fala nesta guerra, nesta batalha, nesta luta incessante, ele está abordando, sobretudo, o trabalho que devemos fazer para tirar de dentro de nós este mal que nos divide, para que exerçamos um amor que nos aproxima. Então esse trabalho, essa batalha, esta falta de paz, vai fazer alusão, sobretudo, a esta situação de desconforto que se estabelece entre o nosso momento acomodado e aquilo que sentimos na alma que devemos construir. No item 12, está posto que toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e não há nenhuma que tenha se estabelecido sem lutas. Obviamente, mais uma vez, neste sentido metafórico, figurado, porque todas as vezes em que nós enxergamos alguma situação em que alguém, já tendo certo conhecimento, se vale desta posição para explorar a qualquer um dos nossos irmãos, quando ele se vê ameaçado de perder esta posição privilegiada, obviamente vai estabelecer uma oposição muitas vezes agressiva. Mas aqui nós não estamos falando deste ganho da vida material. Estamos falando sempre nos interesses do espírito imortal. Então, Jesus vem trazendo uma doutrina, conforme está proposto no item 13, que vai solapar, ou seja, tirar a base
destas divisões que existem entre aquele que se coloca como defensor imbatível, né, dos seus interesses materiais, explorando aos seus demais irmãos, sem assim os enxergar como partes da mesma família. Então, todas as vezes que vemos uma ideia nova, se ela não tem uma base que faz ser sólida a sua, o seu âmago, né? O seu interior, ela por si só vai cair, ela vai desmoronar, porque com o passar do tempo vão se percebendo que ela não tem base sólida, que ela não tem realmente essa intenção de se sustentar por si mesmas. Então, quando o cristianismo chega ao planeta Terra, ele já vem num momento em que muitas pessoas praticavam uma religião baseada praticamente nos atos exteriores, pois já sentiam na alma que não tinha uma essência mais profunda de amor, de verdade, que as fizesse realmente crer. Então era o ato pelo ato, sem que o próprio coração realmente acreditasse na verdade que realmente faz com que se vençam todos os percalços. O próprio Kardec vai colocar que a verdade, né, é aquela que nós podemos enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, quando o paganismo já se encontra nessa fase de autodeterioração, é que chega na Terra a proposta do Cristo, que vem sim enfrentando esses interesses pessoais, né? Então, tão colocados de uma forma assim tão interessante, que muitos de nós também não tivemos condição de entender as palavras do Cristo na sua essência mais profunda. Então, no item 15, nós veremos que muitas foram as seitas que surgiram tentando cada qual ser donas da verdade mais profunda, da única e exclusiva verdade. Ou seja, entre nós mesmos, nós nos esquecemos de que o amor ao próximo, a tolerância, a compreensão é base que não se pode abrir mão da doutrina do Cristo. Sem elas, sem o amor ao próximo, para que vivamos o amor a Deus, não existe cristianismo. Então, nós vimos através dos séculos que os próprios cristãos, que passaram mais de 300 anos sendo perseguidos, fazendo-se perseguidores, impondo a sua intolerância de espírito ainda endurecido, pensando tão somente nos interesses materiais, fazendo as fogueiras inquisitórias, fazendo sofrer os seus irmãos que entendiam, que interpretavam diferentes da nossa maneira de olhar a nossa vivência religiosa e muitas vezes chamavam por outro nome o mesmo Pai Criador. Então, quando nós entendemos que estas ações equivocadas não são ensinos do Cristo, nós vamos ver que estamos começando a despertar o nosso coração para que juntemo-nos uns aos outros, para que a única forma que nos possa realmente fazer ligados uns aos outros seja o amor, a compreensão e a tolerância. Então pergunta o nosso irmão Allan Kardec: os erros dos homens, pela sua falta de amor ao próximo, pela sua intolerância, pela sua dureza e rudeza de sentimentos, podem ser atribuídos à mensagem do Cristo? Obviamente que não. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, vai nos dizer Kardec, mas aos que a interpretaram falsamente e a transformaram
num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo, responder pelas escolhas equivocadas que fizeram. O Cristo, quando ele dizia que haveriam tantas dissensões do pai contra o filho, da filha contra a mãe e vice-versa, das pessoas que conviviam mais próximas e que, talvez não tendo as mesmas vivências, não estavam todas no mesmo patamar evolutivo, isso poderia causar, como nós vimos que já causou, estas feridas abertas. Hoje, muitos irmãos nossos se valem dos erros dos homens para atribuir estes mesmos erros à doutrina do Cristo, que sempre foi de amor. Então, Kardec, mais uma vez, no item 16, vem fazer um resumo de todos estes ensinamentos, meus irmãos, de que esta estranha moral tem que ser passada sempre pela peneira do amor e da sabedoria, em que sempre se busca combater o orgulho, o fanatismo, esta intolerância que cega aos homens, para que juntemo-nos todos sob a tutela do Cristo, que nos faz entender que a sua doutrina é de amor, e não há nenhum de nós que não queira chegar a este Pai todo amoroso, buscar o seu colo, buscar a sua segurança. Mas para isso deveremos travar o bom combate, como nos ensina São Paulo. Então, os itens 16, 17 e 18 vêm colocar que, sim, as palavras do Cristo são verdadeiras quando falam que nós passaremos por certo desconforto ao lutar contra a nossa própria cegueira, mas que a doutrina de amor, ela vai ser sempre a doutrina que nos une ao Pai Celestial. Que no item 17, o Espiritismo está fadado a convidar os homens a estabelecer nos nossos dias atuais as promessas do Cristo e torná-las realidade. Então, também não podemos fazer vistas grossas aos abusos que nós já cometemos e que outros irmãos nossos também estão cometendo, sem, no entanto, nos colocar na posição de algozes que julgaremos os erros alheios. O Espiritismo faz-nos ver que a doutrina do Cristo é a doutrina que deve sempre ser pautada no amor ao próximo, no amor a Deus. Nesta luta em que nós fazemos calar o nosso orgulho e o nosso egoísmo para que vivamos bem a mensagem do amor. Finalizando aqui, nós temos a certeza de que o mal que veio sobre os homens veio pelas nossas próprias ações e não veio do Cristo, que é o médico de nossas almas. E encerra Kardec o item 18 dizendo: o mal viria dos homens e não do Cristo, que é o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios devem provocar certo desconforto, uma crise salutar, mas que vai remover os maus humores, as más vibrações, as más situações que ainda jazem dentro de nós. Então, meus amigos, nós queremos agradecer a todos pela presença junto de nós neste estudo e que possamos continuar nos esforçando para bem viver a mensagem do Cristo. E se ainda houver um ponto de crescimento, que haja sempre esse convite batendo forte nos nossos corações para que façamos brilhar a nossa luz, para que possamos travar o bom combate, apoiados sempre pelos bons amigos da espiritualidade, apoiados sempre pelos caminhos que o Cristo nos fez trilhar e caminhará conosco sempre. Um abraço a todos, fiquemos todos na paz e que o Cristo nos abençoe.